o programa Benção Dominical, que há 41 anos anuncia a mensagem do grande amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Com a saudação do pastor Ademar Guter, lhes desejamos que sejam imensamente abençoados através destes 30 minutos. Tenham todos a paz do Senhor Jesus em seu coração. Que a paz de Jesus e o amor de Deus estejam sobre a sua vida, caro ouvinte. É o nosso desejo que cada um possa receber uma mensagem por meio do programa de hoje, que possa realmente fazer uma diferença em sua vida. A Bíblia diz em Isaías 55, 6 a 9: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem caminhos que muitas vezes não entendemos. Muitas vezes nos abençoa e nós nem percebemos. Ele fala e nós não ouvimos, e mesmo em momentos difíceis, Deus pode estar querendo nos dizer algo importante. É de grande importância sempre nos perguntarmos como está o nosso relacionamento com o Senhor e como encaramos a sua palavra. O grande apelo do nosso texto é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nem sempre podemos encontrar Deus, ou porque estamos ocupados ou despreocupados demais para isso, ou porque o tempo oportuno, que é hoje, já passou. Como está a sua vida espiritual? Tem você um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus? Procure o Senhor enquanto pode. Que a música a seguir lhe traga bênçãos. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me como seus anjos cantaram quando nasceu. Glória ao Senhor, paz na terra, aos homens por quem se deu. Conta-me a história de Cristo, grava em meu coração. Conta-me a história preciosa, conta-me com emoção. Conta-me a história de Cristo, quando na cruz expirou. Conta-me como choraram e como
minha história preciosa, conta-me com emoção. Muitos de nós, às vezes, pensamos que nunca tivemos uma experiência digna de ser contada. Mas no dia a dia acontecem inúmeros pequenos milagres que praticamente passam desapercebidos. A seguir, queremos lhe trazer uma pequena ilustração de que Deus pode estar agindo e nós nem percebemos em princípio. Um amigo ia toda quinta-feira à noite a uma piscina coberta. Sempre via ali um homem que lhe chamava a atenção. Ele tinha o costume de correr até a água e molhar só o dedão do pé, depois subia no trampolim mais alto e com um esplêndido salto mergulhava na água. Era um excelente nadador. Meu amigo ficou intrigado com esse costume de molhar o dedão antes de saltar na água. Um dia tomou coragem e perguntou a razão daquele hábito. O homem sorriu e respondeu: "Sim, eu tenho um motivo para fazer isso. Há anos eu era professor de natação de um grupo de homens. Meu trabalho era ensiná-los a nadar e a saltar do trampolim. Certa noite não conseguia dormir e fui à piscina para nadar um pouco. Sendo o professor, eu tinha uma chave para entrar no clube. Não acendi a luz porque conhecia bem o lugar. A luz da lua brilhava através do teto de vidro. Quando estava sobre o trampolim, vi minha sombra na parede em frente. Com os braços abertos, minha silhueta formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela imagem." O professor de natação continua: "Nesse momento pensei na cruz de Cristo. Eu não era cristão, mas quando criança aprendi um cântico cujas palavras me vieram à mente e me fizeram recordar que Jesus tinha morrido para nos salvar. Não sei quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim com os braços estendidos e nem compreendo por que não pulei. Finalmente voltei, desci do trampolim, desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso da piscina. Na noite anterior haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido." Após uma longa pausa, ele continuou: "Tremi todo e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria o meu último salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida. Fiquei tão agradecido a Deus que em sua graça me permitiu continuar vivo, que me ajoelhei na beira da piscina. Tomei consciência de que não somente a minha vida, mas a minha alma também precisava ser salva. Para que isso acontecesse, foi necessário outra cruz, aquela na qual Jesus morreu. Ele me salvou quando confessei os meus pecados e me entreguei a Ele. Naquela noite fui salvo 2 vezes. Agora tenho um corpo sadio, porém o mais importante é que sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda por que molho o dedão antes de saltar. Às vezes os milagres acontecem em nossas vidas, mas não como nós esperávamos. Deus tem formas maravilhosas de agir. Ele não faz barulho, não chama muito atenção. Vamos abrir os nossos olhos, pois as pequenas coisas serão as grandes maravilhas de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz: "Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus." Hebreus 12:2
fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. É bem provável que Deus já tenha falado com você. Procure entender e reaja de maneira positiva ao seu falar. Lemos em Colossenses 1, 21 a 23 assim: E vós também, que outroras eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele nos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, e fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho que ouvistes. Deus em Cristo providenciou o meio para sermos salvos. Busquemos, pois, ao Senhor, enquanto Ele está perto. Saudações para Cecília Becker pelo seu aniversário no dia 24. Sua família lhe deseja as preciosas bênçãos do Senhor Jesus, com saúde, paz e muita alegria em seu novo ano de vida. Ademar e Úrsula Guter e todos do culto em São João lhe desejam que seja abençoada todos os dias. Gottes reichen Segen wünschen wir Cecilia Becker zum Geburtstag. Möge der Herr dir reichlich segnen alle Tage in deinem neuen Lebensjahr. Erscheint Jesus, wie er's gesagt. Denk, wenn heute käm, kommt in den Wolken mit großer Kraft. Denk, wenn heute käm, sammelt zu sich die erlöste Schar, die hier im Pilgerlauf treu ihm war, stellt sie geschmückt dem Vater dar.
denk, wenn heute käm. Ihm gehört Reich und Macht. Er hat das Werk vollbracht. Machet dem König Bahn. Jesus naht heran. Dann fällt die irdische Hülle ab. Denk, wenn es heute wird, Schmerzen und Leid, alles sinkt ins Grab. Oh, dass es heute wird. Die in Christo entschlafen schon, werden erweckt durch Posaunenton, mit uns dann stehen vor Gottes Thron. Denk, wenn es heute wär. Ihm gehört Reich und Macht. Er hat das Werk vollbracht. Machet dem König Bahn. Jesus naht heran. Fänd dich wartend bereitet stehen, wenn Jesus heute käm, könntest du freudig entgegengehen, wenn Jesus heute käm. Deutlich sich lösen die Zeichen ein, heller erglänzet der Morgenschein, bald trifft der Himmelskönig ein. Denk, wenn es heute wär. Ihm gehört Reich und Macht. Er hat das Werk vollbracht. Machet dem König Bahn. Jesus naht heran. Era rapaz que ia muito mal na escola. Suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que sonhavam em vê-lo formado e bem-sucedido. Um belo dia, o bom pai lhe propôs um acordo. Se você, meu filho, mudar o comportamento, se dedicar aos estudos e conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade, lhe darei então um carro de presente. Por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho, passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha sim uma preocupação. Sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o automóvel. E isso não era bom. O rapaz seguia os estudos e aguardava o resultado de seus esforços. Assim, o grande dia chegou. Fora aprovado para o curso que almejava. Como havia prometido, o pai convidou a família e os amigos para uma festa de comemoração. O rapaz tinha por certo que na festa o pai lhe daria o automóvel. Quando pediu a palavra, o pai elogiou o resultado obtido pelo filho e lhe passou às mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu emocionado o pacote. Para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e nada disse.
A partir daquele dia, o silêncio e a distância separaram pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava por ser independente. Deixou a casa dos pais e foi morar no campus da universidade. Raramente mandava notícias à família. O tempo passou, ele se formou, conseguiu um bom emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do seu pai. Todas as tentativas do pai para reatar os laços foram em vão. Até que um dia, o velho, muito triste com a situação, adoeceu e não resistiu. Ele faleceu. No enterro, a mãe falou-lhe da Bíblia, que tinha sido o último presente do pai. De volta à sua casa, o rapaz, que nunca perdoara o pai, quando finalmente abriu o livro, notou que havia um envelope dentro dele. Ao abri-lo, encontrou uma carta e um cheque. A carta dizia: "Meu querido filho, sei o quanto você deseja ter um carro. Eu o prometi e aqui está o cheque para você. Escolha aquele que mais lhe agradar. No entanto, fiz questão de dar-lhe um presente ainda melhor: a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nela aprenderás do amor de Deus e a fazer o bem, não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da consciência." Corroído de remorso, o filho caiu em profundo pranto. Como é triste a vida dos que não sabem perdoar. Antes que seja tarde, perdoe aquele a quem você pensa ter lhe feito mal. Talvez, se olhar com cuidado, vai ver que há também um cheque escondido em todas as adversidades da sua vida. Brando coro celeste, vem-nos de longe o rumor, voz de suspiros e alentos, voz amorável de Deus. Eia que após tempestade vem a bonança embalar o coração perturbado, dando-lhe calma sem par. Ó voz de amor, voz de amor, ó voz de amor, que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. Se no crepúsculo da tarde podes adiante enxergar, lá no profundo das trevas não vejo estrela brilhar, e vindo as trevas noturnas tens porventura temor. Não desanimes, que logo há de brilhar o alvor. Ó voz de amor, voz de amor, voz de amor, que me vem embalar meu coração, vem, Senhor, confortar. Colossenses 1:20 diz: "E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus." Muitas são as maneiras de Deus agir, como na história que alguém conta. Quando eu tinha apenas 4 anos, meu pai entregou meu irmão e eu a uma missionária, a fim de que ela nos educasse à maneira dela. Ele retirou-se de casa e fez 2 séries de peregrinações pelo interior da Índia, visitando os mais sagrados santuários e templos da fé, estudando a filosofia hindu para encontrar a paz com Deus.
18 anos mais tarde, quando eu já tinha 21 anos, ele voltou para me visitar. Eu havia aceitado Cristo como meu Salvador. Perguntei-lhe então se tinha encontrado a salvação que buscava e se tinha paz com Deus. Sua desolada resposta foi: não, meu filho. A despeito dos inúmeros cultos que os homens seguem, há um só caminho para a salvação e paz com Deus: Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Ele hoje nos diz: a minha paz vos dou, e não a dou como a dá o mundo. Serei fiel ao meu Jesus, a Ele devo este favor. Na cruz o Rei, em meu lugar, morreu por mim, vil pecador. Quero louvá-lo sempre assim, quero exaltá-lo sem cessar, pois sei que em breve voltará e para o céu me levará. Se eu negar ao meu Jesus, serei ingrato até não crer, pois me salvou do mundo vil, mesmo sem nada merecer. Quero louvá-lo sempre assim. O programa Bênção Dominical está no Facebook e no YouTube, onde poderão acompanhá-lo em qualquer horário. Sejam sempre muito abençoados. O versículo da semana está no Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela maravilhosa paz que dás às pessoas que creem em Jesus Cristo. Te agradecemos por cada ouvinte que está nos acompanhando e pedimos que derrames as tuas preciosas bênçãos sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu lar, e que todos possam reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e só Ele é Salvador, e que possam caminhar na tua maravilhosa luz. A ti rendemos, Senhor, honra, glória e louvor, e ao teu nome honramos, pedimos as tuas bênçãos e te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é o programa Bênção Dominical. Obrigado por nos acompanhar, que possam estar conosco semana que vem, neste dia horário e nesta emissora. Muito obrigado ao técnico responsável pela transmissão de hoje, a ele e a todos da cultura. Um grande abraço e um abençoado domingo. Nosso endereço é Programa Bênção Dominical, Rua Amazonas 1179, em Timbó, ou então pelo telefone 47 33 04 06 62, 47 33 04 06 62. A todos, com grande alegria, o pastor Admar Gutia deseja um abençoado domingo e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para mais uma semana